né? Vamos ser bem objetivos nessa live, tentar trazer um pouquinho desse olhar sobre a autonomia. Vou trazer algumas informações técnicas para vocês e estratégias de como manter ou otimizar essa autonomia das pessoas com deficiência visual. Que vão ser informações que vão se aplicar a qualquer tipo de deficiência. Então vamos chegando devagarzinho. Vou ser bem objetiva hoje, tá bom? Ótimo sábado para todo mundo, para os madrugadores de plantão. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando, convidando outras pessoas. Hoje eu nem convidei ninguém aqui pela... Deixa eu convidar aqui algumas pessoas, colocar aqui logo meu comentário. Hoje nosso tema é sobre autonomia. Tão interessante que aí... Peraí. Pronto. Aprendi agora a fazer isso, fixar comentário. Muito legal. Vamos chegando. Deixa eu só convidar umas pessoas aqui rapidinho pra gente começar nosso papo. Acho que vocês vão sair com belas estratégias e talvez uma visão mais clara da repercussão de uma deficiência visual na vida de alguém. O intuito aqui não é assustar, o intuito é orientar, dar luz, possibilidades, isso é muito importante, independente de que momento da vida você esteja com relação à sua visão. Se você está naquele momento enxergo tudo, o tipo já perdi muito da visão, né? Vamos lá, a gente já repetiu algumas vezes aqui para vocês que a gente deve valorizar qualquer visão. Então, é pouquinha, é só vultos, é só luz. Isso faz muita diferença. Então, que a gente valorize toda a visão. Para quem tem muitão, não acha que tem esse estoque todo para gastar e vá testando todos os dias até quando ela vai durar, né? Então, que você valorize e preserve. Então, para começar, eu peguei o que é autonomia, né? Então, eu peguei algumas definições de autonomia. Tá assustada? Por quê? Não fica assustada, não. Aqui é pra gente dar possibilidades e dar clareza. Eu acho que falta um pouco mais de clareza das pessoas com relação à sua própria saúde, a esse entendimento da saúde. Pessoas muito doentes não se sentem muito ameaçadas. Não sei o que acontece com a gente tem uma cegueira com relação à nossa própria saúde. Percebo as pessoas bem cegas com relação à saúde e só dão valor mesmo quando perde. E é de qualquer idade, qualquer classe social, o valor da saúde, ele ainda não está no lugar onde ele, no meu entendimento, deveria estar, né? Porque se a saúde vai embora, tudo perde o sentido. Catarata não me assusta. Catarata é uma doença solucionável, né? Hoje é a primeira causa de cegueira do mundo, mas é uma cegueira reversível. Então tem tratamento, é tratamento super eficiente, eficaz, com resultados maravilhosos. Então catarata não me preocupa. Agora a nossa definição de autonomia, para a gente pensar o que é autonomia e o que significaria perder. Vou trazer alguns dados também de um levantamento do CBO com relação ao entendimento do glaucoma, a repercussão da cegueira, o quanto que as pessoas sabem, ou mais, o quanto que as pessoas não fazem a menor ideia sobre glaucoma, sobre visão e como de fato elas não estão valorizando a visão. Fiquei chocada com algumas informações. Toda vez que eu pego essas estatísticas, eu fico um pouco assustada. Assim, Tutu, que foi? A minha pequenininha aqui, gente. Hoje eu tô de vó. Bora lá. Então, peguei algumas definições aqui de autonomia. Então, capacidade de governar-se pelos próprios meios. Direito reconhecido a um país a se dirigir segundo suas próprias leis. Soberania, né? Direito de um indivíduo tomar decisões livremente. Independência moral ou intelectual. Isso também é autonomia. Capacidade ou competência para gerir sua própria vida, fazendo uso de seus meios, vontades ou princípios. Essa é a parte muito que está agora direcionada para a gente, quando a gente pensa em autonomia relacionada à perda da visão, né? Que é conseguir executar determinadas tarefas e habilidades por conta própria. Então, quando a gente fala
em autonomia relacionada à perda da visão, ou seja, quando eu perco a visão, está muito relacionada a essa parte de não conseguir mais executar determinadas tarefas ou habilidades por conta própria, precisar de outras pessoas. Então, a perda da autonomia, a gente perde essa capacidade, essa independência. Outras palavras que são sinônimos de autonomia para a gente entender o quanto isso pode ter repercussão na vida de uma pessoa é a própria independência, liberdade, autogoverno e autossuficiência. Eu acho que esses valores devem ser muito revisitados quando a gente pensa em adoecimento. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente acaba tendo muito isso: independência, liberdade, autogoverno e autossuficiência. E quando a gente pensa em doença, a doença nos leva exatamente para o oposto disso. As doenças passam a nos governar. Quando a gente tem saúde, a gente governa e determina o ritmo da nossa vida. Quando a doença chega, ela passa a ditar normas sobre nosso grau de mobilidade, de autonomia. E a cegueira, ela tem um grande peso nessa questão da autonomia das pessoas. Vão falando aqui comigo, tá bom? Vamos chegando. Eu peguei os dados do CBO com relação à informação, o grau de informação que as pessoas têm com relação ao glaucoma, e é bem assustador algumas coisas. É que, da quantidade de pessoas que a gente tem com glaucoma, metade não sabe que tem glaucoma. Gente, você já caiu a ficha que a gente está falando de uma doença que é a responsável pela maior quantidade de pessoas cegas no mundo, certo? De uma cegueira irreversível, ou seja, essa cegueira, eu não tenho cirurgia como, por exemplo, a catarata, a pessoa pode ficar cega por catarata e voltar a enxergar. E o glaucoma hoje, a gente ainda não tem essa possibilidade. Uma vez cego por glaucoma, a gente ainda não tem esse recurso de retomar essa visão normal. Uma doença tão importante para o mundo e metade das pessoas sequer sabem que tem essa doença. Então a gente está errando em alguma coisa aí que as pessoas estão sem diagnóstico. Só que dessas que têm diagnóstico, uma grande parte, cerca de 30%, abandonam o tratamento no decorrer do tratamento. Olha que loucura. E eu fiquei muito chocada com isso. 53% das pessoas entrevistadas assumiram que não ficariam abaladas por perder a visão. Vocês que estão aqui agora, vocês ficariam abalados se perdessem a visão? Gente, metade das pessoas não conseguem achar que é importante enxergar. É isso mesmo, eu li várias vezes essa... 53% não ficariam abaladas. É muito chocante o quanto que a gente é kamikaze, né? Diariamente. Porque uma vez que não dá valor à visão, não tem por que cuidar dela. Então, assim, é bem grave essa situação que a gente vive hoje. Eu acho que a gente precisa de muita informação para talvez cair a ficha de quantas estratégias a gente precisa utilizar para preservar nossa visão. Com relação à autonomia, que é meu tema de hoje, então, primeiro eu queria que você tivesse esse entendimento do quanto é importante. Ô, sente, Tuti, vem cá, vovó. Quer subir? Hoje eu tenho interferência, gente. Peraí, gente. Pausa. Momento vó. Socorro. Vá. Perdão. Mundo real. Bora voltar. Então, o que eu quero? Então, bora pensar aqui. É de entender a importância, ok? Se eu entendo a importância, eu preciso ter estratégias para preservar o que eu tenho. Seja quanto vocês têm. Se tem muito, se tem pouco, se já tem uma doença mais grave, se tem uma doença que tem uma perda visual já significativa, se tem essa chance dessa perda visual evoluir, aumentar. Então, ter esse entendimento. Entender a importância da visão para a nossa vida e para a nossa autonomia. E uma vez já tendo alguma perda visual, o que fazer para
minimizar os danos dessa perda. Então, essas estratégias que eu quero dar para vocês hoje. Como o meu foco é desvendar o glaucoma, então eu vou falar muito de estratégia de glaucoma. O tratamento, que é o tratamento, que é a coluna vertebral do tratamento de glaucoma, é o uso de colírios hipotensores, ou seja, são colírios com o objetivo de reduzir a pressão intraocular. Então, uma das coisas mais importantes do colírio é, ok, foi no seu oftalmologista, determinou qual seria o seu tratamento, vai iniciar o uso. Usar de acordo com a prescrição. Então, colírios que são uma vez ao dia. Esses colírios, normalmente a indicação é que eles sejam usados à noite. À noite não é qualquer horário à noite. À noite não é antes de dormir. Muitos pacientes optam por usar antes de dormir. Isso acaba gerando um problema, que é esquecimento. Porque às vezes é um dia que está mais cansado, horários diferentes de dormir. Nem todo mundo tem um ciclo regular de sono, ou seja, dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. Então eu prefiro que não faça esse link com o sono, mas estabeleça um horário fixo do colírio. Então, por exemplo, todos os dias, às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, pingar o colírio. Pronto. Independente se vai sair, não vai sair, se vai dormir agora, se não vai, se vai fazer outra coisa, se vai comer, se não vai comer. Ou seja, estabeleça um horário fixo para usar o colírio. Isso vale para esses colírios de uso exclusivamente noturno, uma vez ao dia, seja os colírios que a gente usa 2 vezes ao dia. Estabeleça um horário fixo. 7 da manhã, 7 da noite. 6 da manhã, 6 da noite. 8 horas da noite, tá bom? Estabeleça um horário, isso faz muita diferença. Para um paciente que já tem perda visual, é importante ele ter autonomia sobre o uso dessas medicações. E o que é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Ter esses colírios todos sempre no mesmo local. E isso é muito importante. E não misturar esses colírios com outros remédios. Especialmente remédios que parecem colírio. Isso aqui parece um colírio e não é colírio. Então, alguns remédios para dor, remédios de ouvido, eles vêm num formato de ouvido. Gente, não é incomum acidente com colírio errado no olho. Instilar o que não é colírio nos olhos é muito comum. E não são pessoas que têm baixa visão, diga-se de passagem. Agora você imagine alguém que já tem baixa visão. Se eu pensar ainda que normalmente são pacientes que têm outras deficiências, por exemplo, já são pacientes mais idosos, às vezes já tem algum tipo de demência, né? Às vezes perda de força. Então, colírio, lugar de colírio. Não mistura com outras coisas para evitar acidente com colírio, tá? Parece bobagem, mas isso faz muita diferença. A gente recebe muito acidente de pessoas pingando dipirona, Tilenol no olho, por engano. Achou que era uma coisa e era outra. Então, assim, colírio, tudo separado. Os colírios hoje, eles já têm tampas coloridinhas. Então, às vezes ajuda, mas isso vai valer para quem? Para quem enxerga ainda cores. Então, se enxerga cores, ter colírios com tampas diferentes vai ajudar a pessoa a identificar qual colírio. Estabelecer uma ordem do que pingar. Então, por exemplo, você tem um colírio, você usa 2 colírios para glaucoma, um tem a tampa azul e o outro tem a tampa branca. Faça todos os dias, sempre na mesma sequência. Por exemplo, se você estabeleceu primeiro o da tampa azul, depois o da tampa branca. Pingou o da tampa azul, dá um intervalo de no mínimo 10 minutos de um colírio para o outro, pinga o outro colírio, tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa, pingou o colírio, fecha os olhos, dedo indicador, cantinho, aperta, deixa fechado uns 30 segundos, 1 minutinho, de olho fechado e apertado. Isso vai fazer com que esse colírio fique mais tempo na superfície ocular e a gente tenha um efeito local prolongado e diminui também alguns efeitos sistêmicos, certo? Lembrar que colírio é remédio, que é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então, ele não tem um efeito exclusivamente local. Ele sempre vai ter um efeito sistêmico. Mas se eu faço isso, eu diminuo muito a quantidade que desce para o saco lacrimal, vai para nariz e boca. Tem alguns colírios que tem um sabor metálico. Então, uma das maneiras de diminuir esse efeito colateral, que esse desconforto do colírio, é exatamente fazendo esse apertozinho do ponto lacrimal, tá bom? Então, pingou um, pingou outro. Sempre na mesma ordem. Imagine a pessoa que usa 3 colírios para glaucoma. Precisa ter essa disciplina. Se não tiver essa disciplina, usa errado. Aí usa errado, o tratamento não funciona. Volta no consultório e a pressão não tá bacana e a doença tá progredindo. A gente, mas tá usando colírio? Não, tô usando.
mas troca, pinga um colírio, depois pinga o mesmo colírio de novo. Então a gente precisa criar essas estratégias para que o próprio paciente cuide do uso do colírio, dependa menos de outras pessoas. É muito importante isso, que realmente outra pessoa instile só quando ele não tem mais essa capacidade, autonomia para poder gerir essa função. A gente precisa estimular a autonomia das pessoas. Quanto mais elas têm autonomia sobre a vida delas, isso enriquece muito essa vida, tá? Então, estimular essa autonomia. Outro mecanismo que pode fazer com relação aos colírios, nem sempre os colírios vêm com tampinhas de cores diferentes. Pode usar, por exemplo, borrachinha. Então, marca mesmo o colírio, ó. Isso aqui nem é colírio, viu, gente? É porque eu não tenho nem colírio de glaucoma aqui. Não, deixa eu mostrar esse aqui meu que é formulado. Esse é top. Tô tentando viabilizar isso aqui pra vocês. Ó, bota a borrachinha. Ó, borrachinha. Então, bota um com borracha, o outro sem borracha. O da borracha é o primeiro, o sem borracha é o segundo, tá bom? Então, a gente vai criando essas estratégias. Teve um laboratório que já fez umas capinhas de tampa, mas elas são com cores. As tampas são iguais e as cores são diferentes, mas isso vai valer para quem? Para quem enxerga cores. Mas são ferramentas que vão ajudar ao paciente fazer o uso adequado da medicação, ou seja, não falhar nesse uso. Se eu falho no uso, eu não tenho resultado. Se eu não tenho resultado, a doença progride. Se a doença progride, eu perco visão, tá bom? Então é nesse ritmo. Quanto mais certinho a gente segue o tratamento, a gente vai ter um resultado infinitamente melhor e a gente vai conseguir o que a gente quer, que é o quê? Preservar a visão, não deixar essa doença progredir. Bom dia, Cris. Se vocês quiserem me fazer perguntas sobre autonomia ou outras coisas relacionadas à oftalmologia, glaucoma, podem me fazer aqui que eu sempre dou um stop, tá bom? Então, isso com relação aos colírios. Isso vale também, ó, lembrar que o paciente com glaucoma, normalmente ele usa medicação para glaucoma e ele usa comumente também um lubrificante. Então, também deve ter uma marcação do lubrificante e deve estabelecer uma hora e uns horários, tá bom? Isso ajuda muito ao próprio paciente estar utilizando no horário certo e também se a outra pessoa que faz também conseguir gerenciar. É muito comum, é o mais comum, o paciente com glaucoma ter outras doenças. Porque hoje eu enxergo o glaucoma como uma doença sistêmica. É um corpo doente, onde talvez o primeiro órgão tenha sido o olho. Normalmente o olho não é o primeiro. Normalmente vem outra coisa antes. Porque o olho tem algumas características que os protege. Olho e cérebro tem alguns mecanismos de proteção, por uma questão de prioridade mesmo imunológica, pelo corpo entender o quanto é importante preservar a visão para a vida. Então, quando a gente tem uma doença ocular, grande chance de outras partes do corpo já estarem bem adoecidas. Porque se ele já tem esse privilégio imunológico de sofrer menos, se eu adoeci o olho é porque o resto está ruim. Eu, Soraya, meu olho, ele diz muito como eu estou de saúde. Então, é um termômetro, né? Eu bato, eu sei que tem alguma coisa que não tá legal. Então, meus olhos falam muito sobre minha saúde. Então, fiquem atentos aos olhos de vocês, que eles podem dizer muito mais. Se vocês começarem a ficar um pouquinho mais atentos, tá bom? Que mais? Lu, bem-vinda! Outros mecanismos, bora lá. Pra a gente ter o quê? O que eu quero? Autonomia. Pessoas com baixa visão têm que utilizar outros recursos para manter essa autonomia. É muito difícil alguém que enxerga tudo imaginar o que é não enxergar. Você sabe que tem um exercício que eu peço muito para os pacientes que são míopes. Não tem glaucoma, não tem outra doença, é só miopia. O míope, principalmente o alto míope, ou seja, aquela pessoa que tem um grau muito forte, tem um alto grau de dependência ao óculos, ele um pouco sabe o que é não enxergar. E daí ele fica tão dependente do óculos. Um exercício excelente para essas pessoas, ou seja, que entendem o que é enxergar e não enxergar. Por exemplo, eu não entendo. Minha dificuldade é só para perto. Então, e diga-se de passagem, está cada vez melhor. Tô menos dependente do óculos. Mas exercitar, ficar sem óculos. Para quê? Para diminuir o grau? Não, não é para reduzir grau. Mas para aumentar seu grau de autonomia. Quando a gente tira esse sentido que é a visão,
obrigatoriamente você vai ter que reforçar seus outros órgãos do sentido. Então você vai aguçar sua audição, seu olfato, seu paladar, seu tato. Também vai melhorar sua percepção espacial. Você vai precisar ter um nível de organização um pouquinho maior para não se esbarrar nas coisas. Então, excelente exercício para o míope, especialmente. Isso vale para qualquer pessoa que usa óculos. Mas o míope é o que mais sente, porque ele é o mais dependente de correção óptica. É acordar e não colocar o óculos. Sei que talvez essa orientação vá de encontro ao que a grande maioria das pessoas preconizam, mas é um exercício incrível. Então acorde, independente da quantidade de grau que você tenha, e não coloque. E tente fazer essas primeiras coisas do seu dia sem correção, seja sem óculos ou sem lente de contato. Então, levantou, tomar banho, escovar dente, se arrumar, escolher roupa, tomar seu café da manhã. Então tenta ir evoluindo nessa autonomia, mesmo sem enxergar. Isso vai te dar grande grau de liberdade. Quando colocar o óculos, você vai se sentir super poderoso, porque você vai ver além, né? É como se todo mundo enxergasse como você enxerga sem óculos, mal, e de repente você coloca ali o óculos e você percebe quanto poder você tem de enxergar além do que as pessoas estão enxergando. Então comece a exercitar isso aí no dia a dia. Isso vale para as crianças também que estão usando correção. Então acorda, não coloca logo o óculos, não. Acorda, tenta fazer essas primeiras tarefas do dia e depois coloca o óculos. E o óculos foi feito para isso, para ajudar. O óculos não é problema, o óculos é uma solução. Mas procure exercitar e estimular esses outros órgãos do sentido. Quando a pessoa tem perda da visão, ou seja, a pessoa sempre enxergou e ela vai perdendo essa capacidade de enxergar, a maioria dessa cegueira ela não é aguda. Ou seja, não é um acidente onde você enxergava e de repente você perdeu sua visão, né? Você teve uma úlcera e de repente. Não é o grosso. Então o paciente do glaucoma ele vai perdendo essa visão ao longo de muitos anos. E é muito importante, no decorrer desse segmento do paciente com glaucoma, onde vai perdendo essa capacidade de enxergar, ele também é evoluindo, adquirindo novas habilidades. Para caso essa cegueira chegue, a gente está fazendo de tudo para que isso não aconteça, que preserve essa visão e controle essa doença. Mas se ela chegar, estar preparado para continuar tendo autonomia, mesmo sem esse órgão do sentido fantástico que é a visão. Então, estimular a audição, aprender a usar mais seu olfato, aprender a usar mais seu paladar, essa percepção do ambiente, né? Ter esse grau de saber andar. Recentemente foi publicado alguns vídeos com relação ao uso das bengalas. As bengalas são um instrumento fantástico. Eu percebo uma grande resistência dos pacientes com deficiência de visual de usar a bengala. A bengala ajuda muito. Deixa eu até tentar compartilhar com vocês. Eu achei bem interessante o quanto que a gente... Deixa eu ver onde é que... Aqui. Com relação às cores, né? Das bengalas. Deixa eu compartilhar, acho que é essa aqui. Olha que bacana. Então, a bengala branca é para aquelas pessoas que são cegas, são consideradas que têm cegueira legal. A verde é para quem tem uma baixa de visão. E a que tem as cores vermelha e branca são os pacientes que são surdos e são cegos também, ou seja, uma dupla deficiência. Achei bem bacana. Peraí, gente. Parar de compartilhar. Achei bem legal, né, a gente ter. E o uso da bengala, e quanto mais precoce for introduzida a bengala, para o paciente aprender a se deslocar com bengala, usar essa ferramenta incrível, vai possibilitar ele continuar fazendo muitas coisas que ele fazia com a visão, ele continuar fazendo mesmo sem esse sentido, né? Se deslocar sozinho, ir no médico só, precisar de menos apoio de outras pessoas, ou mesmo ir acompanhado, mas vai precisar menos dessa ajuda de terceiros. Então, o uso da bengala, ele é bem interessante. Uma outra coisa é a prática de atividade física. Não é o fato de não enxergar que a pessoa tem que parar de fazer atividade física. Então, ela deve cultivar a prática de atividade física, tanto com relação à própria saúde do corpo. Imagine só, se o fato de eu ter perdido um órgão do sentido tão importante quanto a visão, eu ainda começar a colecionar outras doenças, a velocidade de encerramento vai ser mais rápida. Então, você só está pisando no acelerador para um desfecho final ruim, ou seja, maior grau de dependência em outras partes, né? Não bastasse a perda visual, que já seria suficientemente comprometedora e assustadora, você ainda perdeu outras coisas. Então,
atividade física, tentar manter a mobilidade do corpo, perda de peso, gente, gerenciamento de peso. Imagine o quanto que não vai ser mais difícil alguém manter a autonomia estando muito acima do peso, o que gera também alterações articulares, ou seja, dores articulares crônicas, né? Dor de joelho, dor no pé, edema de membros inferiores, e aí já vem com alterações vasculares, úlceras varicosas, é uma bolinha de neve. Então a pessoa aí não enxerga, não consegue andar sozinha, ou seja, ela não tem mobilidade do corpo, vai ficando mais complicado, mais remédio para gerenciar o uso, então a vida da pessoa passa a ser gerenciar o uso de medicação. Então assim, entender esse corpo como um todo, fazer prática regular de atividade física de acordo com a sua limitação, tá bom? Mas é importante manter esse corpo em movimento para gerar maior grau de autonomia para você mesmo com deficiência visual. Então, atividade física, gerenciamento do peso também vai te ajudar a ter mais autonomia na vida. Isso vale para quem enxerga bem, por favor. Pensem para frente um pouquinho, né? O quanto que a gente está sobrecarregando nossas articulações com excesso de peso e colecionando doenças por não estar gerenciando o que a gente coloca dentro dessa boquinha. Então, cuidado com prazeres imediatos e depois colecionando doenças para a vida toda. Sapatos. Deixa eu... Alguém aqui... sinalização. Vão me perguntando, adoro que vocês fazem perguntinha para mim. Dá um oi aqui. Bora lá. Outra coisa, o uso de sapatos. Então, evitar acidentes também é importante. Então, solado, antiderrapante, sapatos que estejam mais fixos no pé para evitar o quê? Tropeço, né? Porque não tá vendo detalhes. Então, evita também acidentes consequentes da baixa visão. Então, a baixa visão, ela também aumenta a chance de morte, não pela cegueira em si, mas exatamente por esses acidentes que vão acontecendo no decorrer do percurso da pessoa, mesmo em casa. Organização dos móveis em casa, distribuição desses móveis, menos coisas que possam gerar um acidente, né? Ambiente de fácil mobilidade, deixar os objetos sempre no mesmo local, mais fixos. Isso vai ajudando a pessoa a ter um grau de autonomia cada vez maior. Atividade física, que mais? Sim, uso... será que uma pessoa cega, totalmente cega, para botar assim, que não é o habitual, felizmente, que é o sem percepção luminosa, nada, não vê nem luz, 100% cego, precisa fazer consultas com oftalmologista? Precisa, gente, mesmo esse todo cego, precisa fazer avaliações com oftalmologista, porque às vezes, dependendo do que gerou aquela baixa visão, transformar esse olho, ter alguns cuidados para que o olho não fique um olho doloroso, também é muito importante, porque dependendo da doença que levou essa cegueira, às vezes é um olho que, além de não enxergar, ele gera dor e desconforto. Então a gente também precisa ter cuidado com a presença desse globo ocular na situação mais saudável possível, mesmo que sem a capacidade de enxergar. Então esse seria o extremo máximo. E eu encontro também muitos pacientes, e principalmente a observação do familiar, que olha aquela pessoa que tem uma deficiência importante e na cabeça dela, já enxerga pouco mesmo, pra que eu vou voltar no oftalmo? Né? Tipo, não tem mais nada pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. O muita coisa pra fazer nem sempre é voltar à visão original. O fato da gente, em muitas doenças, não conseguir restaurar essa visão, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer para poder preservar essa visão e estimular essa autonomia. Existem muitas áreas do conhecimento para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, tá bom? Então a gente tem especialistas em pessoas com baixa visão, que vão poder orientar ferramentas para que com aquela visão que ela tenha cada vez mais liberdade, autonomia e prazer pela vida, que ainda está aí para ela ser, para desfrutar. Então não é porque perdeu um sentido que a vida deixou de ser bela e deixou de ser aproveitada. Então essa pessoa pode sim ter uma vida em família, plena, às vezes atividade laborativa, mesmo quando a perda da visão é tardia, mas se percebe que é uma doença que vai evoluir para aquilo, se ela já se prepara para treinar para uma transição, isso passa a ser de uma forma muito mais leve. Alguns recursos visuais podem ser utilizados, como, por exemplo, lupa,
certo? Essa lupa, ela é para encostar mesmo. Então, é para quem tem deficiência para leitura, por exemplo. Então, onde a gente amplia. Existem alguns amplificadores de imagem que podem ser utilizados. Existem telelupas para visão de distância. Então, a gente tem recursos. A gente tem que dar a melhor correção possível com óculos de grau. Então, o melhor possível. Uma linhazinha de visão faz muita diferença na vida de alguém. Então, a gente precisa valorizar esses pequenos ganhos. Porque para quem tem pouca visão, esse pequeno ganho faz muita diferença na vida. Eu não sei se vocês viram nas competições, já assistiram nas competições de pessoas com deficiência visual, que eles precisam ser vendados, porque existem graus de deficiências diversas ali. E uma pequena luzinha pode dar uma grande vantagem daquela pessoa com relação a outra. Então, eles todos são vendados para que nivele o grau de deficiência. Você vê como pouquinha visão, que para quem enxerga muito acha que aquilo é nada, o quanto que aquilo pode dar um grande diferencial para a pessoa em todas as áreas da vida. Então, a gente deve valorizar essa visão, mesmo que pouquinha. Ó, segura essa visão. Vamos usar todos os recursos para otimizar essa visão e que a pessoa consiga manter essa autonomia na vida. Em quanto mais áreas da vida, melhor. Atividade, lupa. Que mais que eu quero falar com vocês? Acho que é isso. Alguém com perguntinhas? O que eu quero? Eu quero que vocês valorizem, né? Valorizar a autonomia, não só a visão, ela é... Para a maioria das pessoas é muito difícil sequer imaginar o que é a sua vida sem enxergar. Então, imaginar uma vida sem luz já é bem complicado de perceber isso, né? Por mais que a gente tente se imaginar, botar uma venda, ficar em casa, andar de olhos fechados, tomar banho de olho fechado, é um exercício excelente, inclusive para o cérebro. Mas eu quero sempre que vocês imaginem que os olhos são só um peixinho dentro desse aquário fantástico que é nosso corpo. E toda vez que vocês negligenciam a saúde desse aquário, automaticamente vocês também estão negligenciando a saúde desses peixinhos aqui que são nossos olhos. Então, quero que vocês valorizem a visão, né? Valorizem a saúde de vocês, valorizem a vida de vocês, para que ela possa ser vivida da forma mais plena possível. Quem tem a oportunidade de conviver com pessoas com baixa visão, entendem o quanto faz falta a autonomia e a ausência de autonomia que a deficiência visual gera. Existe um tempo também da pessoa aceitar essa baixa visão. Eu digo que a gente planta doença continuamente, porque a gente acredita que a gente não vai ter aquela colheita. Não vou durar o suficiente para colher aquilo. Só que a colheita chega, e muitas vezes chega antes do previsto por cada um, né? Então, muita atenção com o que a gente está plantando hoje, para a gente não colher antes da hora. A gente planta e colhe. O problema é que a gente está plantando adoecimento e querendo colher saúde. Quando a gente planta a doença, a gente não colhe saúde. Esse entendimento é muito importante para vocês valorizarem pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. O mundo já está bem adoecedor e a gente adoece por muitas coisas que a gente sequer se dá conta. E algumas coisas a gente não tem grande capacidade de escolhas, como por exemplo o ar que a gente respira. Então o ar que a gente respira já nos causa bastante danos, inclusive dano à superfície ocular, né? Existem vários estudos de doenças oculares, principalmente de superfície, e de degeneração macular também, de acordo com o local onde a pessoa vive, ou seja, se é um ambiente mais poluído ou menos poluído. Mas é uma coisa que individualmente é muito difícil da gente gerenciar. Mas tantas outras escolhas a gente pode fazer diariamente. Se a gente vai colecionando escolhas erradas no decorrer da vida, uma hora a gente tem essa colheita. E eu, sinceramente, quero muito, com essa série de lives que eu tô fazendo, do Desvendando o Glaucoma, acabar desvendando um pouquinho também esse binômio entre saúde e doença, né? Essas escolhas que a gente pode fazer diariamente para ter cada vez mais saúde. E na hora que ela falta,
parece que foi de repente, parece que foi algo isolado. Nunca é algo isolado. As doenças crônicas, elas vêm cumulativamente. A gente vai acumulando. Nenhuma artéria do coração entope repentinamente. Ela vem num processo de entupimento crônico. É ao longo de muitos anos, ela entupindo, aterosclerose aqui, outra ali, outra acolá, e de repente ela se fecha. O quanto que a gente precisa esperar para não deixar entupir nada? Deixa eu ver o que a Cris perguntou. A pergunta de Cris. Uma vez que o glaucoma é hereditário, é preciso se atentar aos cuidados quando se adotada criança, como qualquer outro tipo de doença? Exatamente. Então, assim, a hereditariedade, ela tem uma importância grande no paciente com glaucoma. Porém, não é só hereditariedade. Então, se eu não sei o meu histórico familiar, eu também tenho cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Quem tem histórico na família tem que ter mais cuidado ainda. Porque eu já sei dessa genética, que é o meu caso, por exemplo. Então, eu, Soraya, tenho um histórico familiar de muita doença, de hipertensão, de diabetes, de câncer, de glaucoma, de cegueira, de retinopatia diabética, de degeneração macular. Gente, é uma festa. Olha só, se eu olho para trás e vejo esse histórico e eu entendo o que faz essa... Essa é minha mãe tentando falar comigo, viu? Aparecerem na vida, eu tenho como me prevenir dessas doenças. Mas de uma forma muito mais consciente, talvez, do que quem não tenha esse histórico. Então, mas quem não tem esse histórico, os fatores de risco são exatamente os mesmos. Então, se uma pessoa faz escolhas na vida de ser sedentária, ou seja, não fazer atividade física, comer comida lixo, constantemente, não dormir, escolher não dormir, gente, é suicídio. Fazer essa escolha, achando que não, sono pra mim pouco tá ótimo. Quer dizer, ela se sente blindada do que é o da maioria, do que a gente já conhece. Então escolhe se alimentar mal, escolhe estar acima do peso, escolhe fumar, escolhe beber. São escolhas, escolhas. Se a gente escolhe isso e depois a gente colhe doença e a gente quer atribuir essa doença à nossa hereditariedade, eu acho isso altamente desonesto. É muita desonestidade atribuir uma doença à hereditariedade. Então, a hereditariedade pode me colocar em desvantagem com relação a quem não tem hereditariedade. Mas meu estilo de vida vai influenciar muito mais o desenvolvimento dessa doença do que a própria hereditariedade. Então, nós não somos reféns da hereditariedade. Ter um gene não significa ativar esse gene. E hoje, com todo o conhecimento da ciência, a gente sabe que existem muitas estratégias que a gente pode utilizar para silenciar esses genes, não ativá-los. Meu papel aqui com vocês também é esse. Então, uma vez tendo glaucoma na família como o meu, e eu tenho glaucoma da família paterna e materna, eu sei que meu risco é aumentado. Então, minha busca e minha dor é exatamente essa, que a gente precisa agir antes de adoecer. Então, será que eu preciso, Soraya, ficar só fazendo exame, para descobrir o momento que eu desenvolvi glaucoma? Não, não é só isso. Então, isso faz parte. Então, se eu não quero cegar por glaucoma, antes de ter diagnóstico, eu quero não ter glaucoma. E para não ter glaucoma, eu estou fazendo a minha parte de escolher um estilo de vida que vai me afastar dessa doença. E se eu vier a ter, que eu tenha a possibilidade de ter um diagnóstico mais precoce, para isso a gente precisa fazer avaliações oftalmológicas com regularidade. Então, faço avaliações para identificar se eu estou desenvolvendo ou não essa doença. E se desenvolver, que eu trate adequadamente. Então, existem alguns passos antes da gente chegar à cegueira. Tem muitas coisas que a gente pode intervir. Então, apesar do glaucoma ser uma doença que tem um potencial de cegueira, se a gente age antes, se a gente dá diagnóstico precoce, se a gente trata adequadamente, ter esse desfecho vai ser para uma minoria de pessoas que tem essa doença, tá bom? Então, tem muita coisa assim que a gente pode fazer, mas a gente tem que começar a fazer agora e se responsabilizar pelas nossas ações. Então, a gente precisa ser mais ativo com relação ao que a gente quer com relação à nossa vida, tá? Então, quero que vocês valorizem muito os seus olhos. Seus olhos valem muito.
Seus olhos valem muito, valorizem esse sentido, que é o sentido que mais nos conecta com o mundo. Dos 5 sentidos, é o sentido mais prevalente na nossa vida. Então vamos valorizar nossos olhos, vamos valorizar a nossa visão e fazer escolhas cada vez melhores. E mesmo para você que está me ouvindo aqui agora, que já teve danos, ou seja, já fez coisas erradas, tem outras doenças, tá tudo bem. Dá para fazer diferente a partir de agora. Sempre a gente tem chance de recomeçar. Todo dia a gente tem chance de recomeçar. Então recomece hoje, fazendo escolhas melhores hoje. Não espere para amanhã, não espere para segunda, não espere para o próximo mês, não espere para o próximo ano. Comece fazendo hoje melhores escolhas para sua vida.